Queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Lá na carta de Tiago, nós estamos refletindo nesse texto já há algumas semanas. E hoje, mais uma vez, nós vamos voltar. Estamos ainda no capítulo 1, não saímos de lá. Capítulo 1 de Tiago. Hoje nós vamos ler apenas 2 versículos, que é o texto da nossa reflexão de hoje, tá bom? Essa carta de Tiago, ela tem sido alvo das nossas reflexões, porque nós queremos nos deter sobre esse texto, extrair orientações seguras para o nosso dia a dia, né? Como nós ouvimos no último domingo, não são coisas fáceis, nem de ouvir, muito menos de praticar, né? São coisas difíceis, como o pastor Timóteo falou semana passada. Mas o nosso empenho para adicionar essas coisas em nossas vidas torna a nossa fé muito mais robusta e o nosso testemunho muito mais relevante, muito mais impactante. Por isso que é importante a gente parar e refletir sobre esse texto aqui, tá? Eu quero convidar você, mesmo assentado como você está, a ler comigo esses 2 versos. São 2 versos, um texto bem pequeno, Tiago 1, 19 e 20. A versão que está aqui é a versão da NVI, tá bom? Talvez a que você tenha em mãos seja um pouquinho diferente. Mas vamos ler conforme está na tela ali, juntos, vamos lá? Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. As palavras de Tiago aqui, elas são tão claras, elas são tão objetivas, que lembra histórias infantis, que a gente conta para as crianças. E daqui a pouco você vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. A NVI, ela traduziu, tenham isso em mente, o início do texto, né? Outras versões mais tradicionais, bem como aquela chamada Nova Almeida Atualizada, ela optou por traduzir, vocês sabem essas coisas. E a Nova Versão Transformadora, ela traduziu assim, entendam essas coisas. E essas variadas versões todas, elas querem transmitir a ideia de que o que Tiago vai recomendar são coisas comuns, mas são coisas que nós precisamos ativar na nossa mente. Coisas que nós precisamos, como diz o texto aí, conforme a versão, né? Precisa ter em mente, precisa saber essas coisas, nós temos que entender essas coisas. Então, são coisas comuns, não é nada assim extraordinário, mas são coisas que nós precisamos dar um clique aqui na mente, sabe? E abrir nossa cabeça e fazer com que isso se ative em nossas mentes, né? É como que se fosse um pai e uma mãe. Sabe quando o pai e mãe vai mandar o filho para o acampamento? Aí põe a mochilinha nas costas e fala assim para o filho, né? Lembra disso. Então, é mais ou menos isso que o Tiago está fazendo. É botar uma mochilinha nas costas dizendo, ó, lembra disso aqui. Você vê que é um trecho pequeno. É um ensino assim, direto, né? Não tem nada de estranho aqui, nada de complicado. É muito simples de entender. Ele vai direto ao ponto. É como se fosse história para criança. Então, ele diz assim, ó, lembra disso. Aí vem um triplo ensino, né? Um ensino que se desdobra em 3. Quando nós abraçamos, ou quando nós somos abraçados pelo Evangelho de Jesus, nós nos tornamos novas criaturas, conforme diz lá, 2 Coríntios 5,17. E com isso, nós somos dotados de um novo vigor, de novas práticas, novas disposições, novos sentimentos. Mas, conforme o tempo passa, a gente começa a perder aquela energia inicial. Diminuímos a intensidade da nossa vida cristã, seja ela na participação das atividades da igreja, no zelo pela vida devocional, vida consagrada. O fato é que a tendência é deixar de lado algumas coisas que, de início, elas eram consideradas extremamente importantes para nós, né?
E não é difícil constatar isso. Como que as pessoas têm um gás, né? Começa com um gás e depois... Assim também é todo ano. Nós começamos o ano com gás, né? Janeirão. A gente fala assim, ó, vou com tudo agora. Nós estamos em maio. Em maio nós já estamos se murchando, né? Estamos precisando de um fôlego novo. Porque essa é a nossa tendência. E voltando àquela ilustração dos pais dando recomendação ao filho antes de ir para o acampamento, é como se os pais dissessem assim, ó, cuidado para não perder algumas coisas. Porque quando você põe a mochilinha nas costas do filho e manda para algum lugar, fala assim, isso aqui você não pode perder. Cuidado para não perder. E o que Tiago e Deus está querendo nos dizer nessa noite são coisas que nós não podemos perder. Cuidado para não perder isso ao longo da vida cristã. Porque quando a gente começa a vida cristã, a gente começa bem, né? A gente tem assim, um cuidado, um zelo, uma atenção. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai relaxando. E o risco é de nós perdermos coisas que elas são importantes para a nossa caminhada cristã. Veja só, Tiago está falando de algumas coisas, como eu disse, simples, mas que nós não podemos perder. Primeira coisa é a capacidade de ouvir. Jamais perca a capacidade de ouvir. Versículo 19, a primeira parte diz, sejam todos prontos para ouvir. Todos prontos para ouvir. Algumas versões diz, todo homem esteja pronto para ouvir. Ser capaz de ouvir é uma virtude valiosa que o cristão não pode perder, que todo cristão deveria ter. Ouvir antes de falar indica serenidade, indica disposição para avaliar toda a situação antes de emitir qualquer opinião ou juízo. Ouvir também é um indício de interesse real pelo que o outro está falando. É a sabedoria de não se defender sem entender o que exatamente a fala do outro está tratando. Porque por vezes nós somos assim, a pessoa começa a falar, você entra numa defensiva. Porque você não é capaz de ouvir primeiro, para depois responder aquilo. Ouvir é prestar atenção, é dar atenção ao que está sendo dito, por entender que esse gesto, o gesto do ouvir, vai oferecer melhores condições para você responder o que vem logo em seguida, né? Se é que você vai precisar responder. Mas se precisar responder, o fato de você ouvir, isso te dá melhores condições para montar uma resposta melhor. Porque primeiro você ouviu a outra pessoa. Como eu sempre falo, o livro de Tiago, a carta de Tiago, reflete muitos ensinos de provérbios. Por isso nós temos provérbios que nos lembram aquilo que Tiago está recomendando aqui. Por isso que eu falo, não é nada novo, é coisa comum, coisa que já está na Bíblia, em outros lugares. Provérbio 18, 13, diz assim, quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. E você sabe disso, né? Se você já fez isso, se você já respondeu antes de ouvir, se você não teve a capacidade de ouvir, você já passou vergonha. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não estou falando isso. É comum nas redes sociais, as pessoas não sabem ouvir também, né? A pessoa vê uma coisa postada, ela responde, mas ela não ouviu, não entendeu, parece que não leu direito. E alguém vai lá e fala, mas eu não citei o nome de ninguém. Não estou falando nada disso, né? E a pessoa simplesmente ela responde antes de ouvir, passa vergonha. E nós, como humanos, nós somos assim muitas vezes. Nós precisamos ser capazes de ouvir, porque isso proporciona uma avaliação mais precisa de qualquer situação. Evita que haja uma decisão ou uma ação precipitada, insensata, que apenas vai deixar um saldo de vergonha. Em casa, isso é muito
comum, né? Nós estamos no mês da família, a vida de casal é assim, vida de pais e filhos é assim. Difícil de ouvir. Porque a gente diz assim, ih, lá vem. Você já tem uma defensiva. Que você perdeu a capacidade de ouvir. Você não quer ouvir a pessoa. Você não para prestar atenção em tudo que está sendo dito. E por isso que passa dias e semanas passando vergonha. Porque você não parou, você não prestou atenção, você não deu ao outro o direito de falar. E você emitiu muitas vezes uma resposta, uma reação, que ela é desproporcional, muitas vezes injusta, àquilo que o outro queria dizer. Simplesmente porque você perdeu isso da sua mochila. Você deveria preservar isso. Nunca perca a capacidade de ouvir. Outro provérbio também que remete a isso é Provérbio 25:12. Diz assim, como brinco de ouro e enfeite de ouro fino, é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Veja só, capacidade de ouvir é como um brinco de ouro que adorna, que enfeita, que é precioso, porque demonstra a capacidade de aceitar repreensão de pessoas sábias, conselhos de pessoas sábias. Quando alguém vem dizer, fala, deixa eu ouvir primeiro. A pessoa quer me dizer alguma coisa, eu vou ouvir. Se você perder a capacidade de ouvir, você está desperdiçando coisas muito preciosas, que te dão acesso à sabedoria. Por isso, você nunca deve perder isso. Nunca perca a capacidade de ouvir. Tiago está dizendo que toda pessoa tem que estar pronta para ouvir. Ouça. Você tem a pressa demais, né? A pessoa está falando, você corta a pessoa, começa a falar no meio. Ela nem terminou a frase. Ouça. Coisa simples. Você sentar com uma criança e falar assim, ó, você precisa ouvir. Isso é história para criança. Mas Tiago está nos dando um conselho muito simples. Jamais perca a capacidade de ouvir. Isso vai salvar relacionamentos. Vai te ajudar em muitos momentos da sua vida. Em segundo lugar, veja outra coisa que Tiago está dizendo, que nós não podemos perder. Jamais perca a cautela ao falar. Versículo 19 prossegue dizendo assim, sejam todos tardios para falar. Ou seja, tardio é a ideia de que retarde a sua fala, atrase a sua fala, não se apresse tanto em falar. A nós da era moderna, né, da geração pronto, falei, porque nós somos essa geração, né? Nós gostamos disso, pronto, falei. Soa um tanto estranha essa orientação de Tiago. Na verdade, nos choca. Porque a nossa geração, ela é instigada a se expressar, a não se calar. E nós sempre achamos que nós temos que falar, nós não podemos ser reprimidos, tudo que nós sentimos tem que ser botado para fora. E Tiago está dizendo assim, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar. Ouça mais, fale menos. Ó, nos choca. Porque nós somos uma geração que nós queremos falar bastante. E nós achamos que se a gente falar bastante, a gente escrever bastante, a gente reagir bastante, a gente brigar bastante, as coisas funcionam. Tiago está dizendo, olha, não é bem assim. Biblicamente não funciona assim. Não é que Tiago estivesse proibindo falar ou se expressar, mas o seu direcionamento é claro. Ele diz, fale, mas fale tardiamente. Fale refletidamente. Fale depois de ouvir. Não se apresse em falar. Ou seja, cautela ao falar. Cuidado. É preciso falar, mas falar com cuidado. Para a sociedade, a pessoa sábia, a pessoa esperta, é aquela que tem respostas rápidas, pensamento ligeiro, língua afiada, réplicas na ponta da língua, não é? É assim que o mundo lá fora enxerga. É assim que nós muitas vezes achamos que é a prática correta. Assim uma pessoa sabe. A pessoa sabe é essa pessoa que, pá, pum, né? Você falou, pum, tem a resposta.
Mas nas Sagradas Escrituras, sábia é a pessoa que fala pouco. Sábia para Deus é a pessoa que modera suas palavras. Sábia é a pessoa que não fala tudo que pensa, mas ela pensa tudo que fala. Ela tenta, ao invés de soltar palavras sem nenhum tipo de reflexão, ela tenta refletir antes de soltar qualquer palavra. E por isso ela vai dosar as palavras. Porque palavras impensadas, elas causam dano sério. Depois que falou. E aquilo vai ficar na mente do outro, na cabeça do outro. Será que pensa assim de mim? Precisava realmente ter falado isso para mim? Porque foi uma fala irrefletida. Observe como que esse ensino de Tiago também está em harmonia com o livro de Provérbios, né? Tem um texto de Provérbios 17, versículo 27 e 28, que diz assim: quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Olha o que o texto diz: até o insensato passará por sábio se ficar quieto. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. O texto é meio que irônico, engraçado. Mas chama a nossa atenção para a questão do falar comedido, do controle do falar, da cautela à medida que usa as palavras. O texto está dizendo até uma ameba, se ficar quieta, ela vai parecer sábia, né? Mas o problema é que a gente se dispõe a ser uma ameba falante, né? A gente fica falando. A gente acha que falar resolve, a gente vai soltando palavras. Mas ele está dizendo assim, até um insensato, uma topeira, pessoa burra, ela vai se passar por sábia se ela ficar quieta, se ela não falar nada. E se contiver a língua, ela vai parecer que tem discernimento. Talvez ela nem tenha. Mas o fato dela ficar quietinha, pareceu que ela, olha, pessoa inteligente, falou nada. Chamando atenção para a importância de ter cautela ao falar, cuidado ao falar. Não saia falando tudo que você pensa. Melhor pensar um pouco mais no que você fala. E veja só, ainda em Provérbios 13:3 diz assim: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais acaba se arruinando. Olha que coisa grave, né? Que quem escreve Provérbios está apontando aqui. Se você guardar a sua boca, você guarda a sua vida. Mas se você fala demais, você acaba se arruinando. Aprenda que não é preciso falar tudo o que se deseja falar, mas só o necessário que precisa ser falado. O indispensável, aquilo que edifica, aquilo que transmite graça aos que ouvem, conforme Paulo orientou lá em Efésios 4:29. Só isso que precisa ser dito, não precisa falar tudo. Estou com uma coisa na minha cabeça, meu coração está cheio, preciso botar para fora. Deus está dizendo assim, é mais sábio você deixar isso aí dentro mesmo. Não põe tudo para fora, não. Controla isso. Fala só o indispensável, o necessário. Abandona essa cultura do pronto, falei. Porque depois do pronto, falei, magoei, chateei, aborreci. Né? Tem um monte de verbo que vem em seguida. E fica difícil voltar atrás depois. Porque já falei. E agora não tem como recolher essas palavras que foram ditas. Veja que coisa simples. Tiago está dizendo, olha, nunca perca isso. Nunca perca a cautela ao falar. E o que mais ele diz? Ele diz que a gente nunca deve perder também. Opa, agora não vai mudar aqui. Mude. Não mudou, agora vai ter que mudar aí. Falhou aqui. Nunca perca o controle do sentir. Tiago parte para a nossa área emocional, né? Versículo 19, ele ainda diz, sejam todos tardios para irar-se.
biblicamente, conter os impulsos e emoções que nós temos é um dever. É uma demonstração de sabedoria, quando você consegue conter os seus desejos, quando você consegue conter os seus sentimentos, controlar suas emoções. Não é difícil notar nos tempos atuais que as pessoas estão facilmente perdendo o controle das emoções. Pessoas não têm... As rédeas da vida emocional não estão nas mãos das pessoas. Elas perdem facilmente, elas surtam de uma hora para outra, por pouca coisa. E é por isso que nós precisamos olhar para a Escritura e pensar, isso é nosso dever. Porque nós estamos sem controle do temperamento, das forças que compõem a nossa personalidade. Por isso Tiago orienta, jamais perca o controle do sentir. Sabe por quê? Porque há pressões psicológicas, há pressões emocionais sobre nós, há tendências temperamentais, até tendências neurais. Existem hábitos da alma pecaminosa, vícios da humanidade que precisam ser vencidos com controle. Nós precisamos vencer isso, obedecendo ao que Deus está determinando, controlando o nosso sentir, não deixando dar vazão aos nossos sentimentos. Mais uma vez, Provérbio 29:11. Tem muita coisa em Provérbios sobre ira, tá? E eu quero só pensar este verso aqui para a nossa reflexão. Olha lá, Provérbios 29:11 diz assim: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Presta atenção nisso. Quem dá vazão à sua ira é tolo. É tolo. O sábio, ele contém, ele domina, ele controla. Ele pega as rédeas da emoção e diz, eu não vou deixar isso extravasar. Porque se deixar extravasar, ele está dizendo, quem faz isso é tolo. O tolo, ele abre as portas do coração e ele deixa derramar tudo que está lá dentro. E vai tudo para fora. Tudo que tem de ruim sai. Mas o provérbio está dizendo, isso é tolice. Não faça isso, porque isto é tolice. Isso não vai resolver o seu problema. Não vai. Parece ser uma sequência lógica, né? Que Tiago está dizendo aí. Ou seja, quem não ouve e quem se precipita no falar, acaba se descontrolando. É uma sequência. Se você tem dificuldades para ouvir as pessoas, e você tem uma pressa de falar, geralmente você explode. Isto é, você quer cessar suas explosões de ira, seus acessos de raiva, não fica focando na raiva e na ira. Vai lá para a orelha, vai lá para o ouvido. É lá que você começa. Tiago está orientando, comece lapidando a sua capacidade de ouvir. Depois você exercita essa sua cautela ao falar. E é provável que isso vai trazer uma calmaria para os seus relacionamentos. Você não vai se irar. Mas quando você ouve pouco, fala muito, desemboca na ira. Acaba tendo acessos de ira, de raiva. Mas observe como Tiago conclui o seu pensamento. E aí, que eu acho que fica evidente a simplicidade do pensamento dele, como que ensinando valores para a criança. Verso 20, ele diz, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu não sei se você lê a Bíblia como eu, mas eu fico lendo esse texto, eu fico imaginando o Tiago sentado com um grupo de crianças, porque parece que é história para criança, né? Porque é muito simples. Ele está dizendo assim, ó, vocês sejam prontos para ouvir. Sejam tardios para falar. Tardios para se irar. Sabe por quê? Porque a ira de vocês não produz a justiça de Deus. Acabou. Vamos orar, né? Termina a historinha. É simples demais, é direto demais.
Mas eu tenho certeza que você está se coçando nessa cadeira. E quem está em casa também deve estar se revolvendo por dentro. Porque isso nos toca, nos incomoda. Porque nós sabemos que nós temos essa dificuldade, nós estamos perdendo essas coisas pelo caminho. Perdemos capacidade de ouvir, perdemos essa cautela ao falar e perdemos muito esse controle sobre o nosso sentir, sobre as nossas emoções. Mas veja como é simples. Tiago está dizendo que a ira do homem não é uma atividade justa. A ira do homem não recebe a aprovação de Deus. Por isso que nós precisamos conter tudo isto, começando o processo do ouvir, e não deixar que isso desemboque num descontrole emocional. Porque Tiago está dizendo, olha, esse é um padrão de conduta que transgride o comportamento que Deus exige. Portanto, jamais a ira humana vai produzir justiça de Deus. Nunca vai. E Tiago está, de uma forma simples, ensinando isso. Deus exige um comportamento do seu povo, uma conduta do seu povo, que é diferente do que vocês estão fazendo. Vocês estão perdendo, deixando para trás, se esquecendo dessas coisas. Então, se você aprender a ouvir, se você aprender a falar no tempo certo, se você aprender a controlar a sua ira, aí você produz justiça de Deus. É isso que Deus espera. Agora, se você fizer tudo errado, se você não sabe ouvir, se você é rápido demais no gatilho, né? Você fala rapidinho, tem resposta na ponta da língua, ligeiro na hora de dar a resposta. E se você está sempre explodindo com as pessoas e dizendo para as pessoas, eu sou assim mesmo, justificando às vezes por causa da sua personalidade, seu temperamento, sua natureza, dizendo que você é descendente de não sei de quem, dos vikings. Então você é assim mesmo, né? Violento, você tem uma coisa dentro de você, que você vem lá da geração do Caim que matou Abel, e você é assim mesmo. Isso não está produzindo justiça de Deus. Está dizendo, olha, isso só está deixando saldo negativo na sua conta. Porque a justiça de Deus é de Deus. E nós promovemos a justiça de Deus quando andamos nos caminhos de Deus. Quando a gente faz o que Deus quer que a gente faça. Aí Deus produz os resultados. Não nós, na nossa própria força, do nosso próprio jeito. Com ira, você não alcança nem os seus objetivos, muito menos os de Deus. Anota isso. Se você vive assim, com raiva, irado, se explodindo o tempo todo, você não consegue nem os seus próprios objetivos, porque não está funcionando, não está resolvendo a sua vida. Muito menos os objetivos de Deus. Por isso, se esforce para aumentar a sua capacidade de ouvir. Se esforce. Tiago não estaria ensinando se fosse fácil. Não é fácil. Sei que não é fácil. Mas ele está colocando a mochilinha nas suas costas, dizendo assim, não perca isso. Fica prestando atenção nisso. Isso é importante. Nunca perca a capacidade de ouvir. Se esforce para aumentar isto. Para prestar atenção. Deixa a pessoa falar a frase inteira. Deixa ela comentar tudo. Deixa ela explicar o que ela quer explicar. Porque às vezes você fala assim, mas nem vem, mas nem começa. Ouve, põe os ouvidos para ouvir. Tem que aumentar essa capacidade. Se empenhe para demonstrar maior cautela ao falar. Se empenhe. Nós somos uma geração influenciada por falar muito, falar demais, falar tudo, falar o que sente. Mas é extremamente importante a gente ter um empenho para demonstrar uma cautela maior, um pouco mais comedido, respira, pensa, avalia. O que eu vou falar cai bem, precisa, não precisa, está na hora certa. O jeito que eu estou falando está correto, né? Às vezes eu estou falando conteúdo correto, mas do jeito que eu estou falando.
a atmosfera não vai cair bem, não fará bem nem para mim nem para a pessoa. Se policie para exercer controle do sentir. Se policie. Coloque vigias nisso. Para que você exerça controle da sua alma, do seu coração, do seu sentimento, das suas emoções. Por que fazer isso? Simplesmente, Tiago está dizendo, porque essa reação não resulta em coisas boas. Não produz justiça de Deus. Não produz. Não faz bem para você. Estraga a sua relação com pessoas. Deteriora a sua vida em família. Empobrece o seu testemunho. Frustra os seus planos de ser uma pessoa melhor. Se você está sofrendo com isso, é hora de você parar e dizer: Deus, me ajuda. Eu preciso disso. De uma intervenção tua. Mas talvez o seu foco esteja assim: eu preciso parar de mirar. Eu preciso parar de ter raiva, de ter sentimentos ruins. Mas aprenda essa coisa simples com o Tiago. Não começa por aqui, começa por aqui. Começa pelo ouvir. Comece a respirar e ouvir as pessoas. Comece a ouvir Deus. Comece a ouvir pessoas sábias. Aumente a capacidade de ouvir. Comece a falar só o necessário, somente o necessário, não mais que o necessário. Pensa, eu preciso falar isso? Não preciso. Então eu vou falar somente o necessário. Eu não vou desabar sobre pessoas que às vezes não tem nada a ver com o meu problema, os meus problemas. Mas eu vou falar somente aquilo que é preciso, aquilo que edifica, aquilo que é indispensável, aquilo que vai abençoar a vida da pessoa, que vai transmitir graça à vida da pessoa. Aí sim, se você fizer isso, é provável que suas emoções estarão sob controle. Porque o que desajusta as suas emoções é o jeito que você ouve as coisas e o jeito que você fala das coisas. Se você trabalhar lá, você resolve aqui. Por que isso é importante? Porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Simples. Só isso. Você não vai ficar mais rico. Isso não vai resolver todos os seus problemas. Mas você deve fazer isso simplesmente porque Tiago está dizendo. A ira do homem não produz justiça de Deus. O que você está querendo na sua vida? Quer produzir justiça de Deus? Então você controla isso. Porque se você fizer dessa forma, você não está promovendo a justiça de Deus. Simples assim, basta praticar dessa forma. Tenho certeza que isso vai fazer bem para a sua vida, vai ajustar suas relações, vai abençoar a sua família, vai ter um testemunho muito mais relevante e vai te fazer ser mais realizado como pessoa nos planos que você tem, que eu tenho certeza de ser uma pessoa melhor. Amém?